Boa tarde, pessoal. Tem que compensar, pelo menos, na voz, né? Vamos lá, eu queria agradecer primeiramente o convite de vocês para estar vindo aqui apresentar. É um prazer duplo, né? Eu sou formado em administração de empresas, eu acho que vim aqui palestrar no Conselho de Regional de Administração dá uma satisfação, né? E também dizer que eu também, há 2 anos atrás, eu trabalhei como gerente regional, né, em Minas, Bahia e Sergipe, então eu vinha aqui para Salvador pelo menos uma semana durante o mês para poder trabalhar, então é uma satisfação também vir aqui falar um pouco aí sobre a companhia. Tá? Eu vou dar primeiro uma visão geral sobre a Ambev, né, falar um pouquinho de onde a gente está inserido dentro do contexto, depois eu vou falar um pouco de como a gente está organizado como logística, né, os principais números, e trouxe um case para a gente poder discutir, abrir um pouco aí a mente com alguns conceitos novos, de um case que a gente está trabalhando, que é um projeto que eu sou responsável pelo transporte colaborativo. Bom, o que é a Ambev, né? A Ambev hoje está presente em 14 países das Américas, tá? A gente tem hoje 40 mil funcionários, tá? São 12 bilhões de litros de bebida vendidos por ano, tá? A gente atende hoje aproximadamente 2 milhões de pontos de venda, tá? Em toda a América Latina, e hoje a gente integra aí a maior cervejaria do mundo, que é a IB InBev, tá? Acho que, só corrigindo um pouquinho a palestra anterior, o rapaz disse que a gente tinha 70% de participação no mercado de cerveja. Saiu ontem o resultado do mercado da Nielsen, a gente chegou a 71,6%. Tá? Então, é um resultado expressivo, né? Então, é uma marca que a gente vem conseguindo com bastante trabalho. Tá? Então, algumas marcas de cerveja, para quem não conhece, né? A gente tem a Skol, a Brahma, a Antártica, a Original, ou seja, a gente tem um portfólio bastante grande, tanto de cervejas, né, que a gente chama de cervejas regulares, né? Cervejas de mainstream, quanto às premium, né, também, então somos responsáveis pela Boêmia, pela Caracu, ou seja, a gente tem um portfólio bastante grande para atender ao gosto de todo mundo. Falando especificamente do Brasil, no Brasil tem 24.600 funcionários, são 28 fábricas, uma específica aqui em Camaçari, está no Polo, e 58 centros de distribuição, né, então aqui na região da Bahia, a gente tem aqui o CD aqui em Salvador, a gente tem Feira de Santana, a gente tem Ilhéus. Então, temos aqui na região bastante centros. A gente opera com 197 revendedores, tá? São revendedores dedicados para a Ambev, são revendedores credenciados, exclusivos, para poder atender a alguns lugares também. A gente atende aqui no Brasil 1,2 milhões de pontos de venda. Tá? A gente hoje é líder no mercado de cerveja, tá? Com 71,6, recentemente conseguido. E um outro orgulho que a gente tem, nós somos o segundo maior engarrafador da Pepsi fora dos Estados Unidos. Tá? Então, a gente no Brasil, a gente assumiu, há um tempo atrás, todas as operações da Pepsi. A Pepsi aqui no Brasil trabalha com a gente em parceria, então a gente tem a parte comercial deles, e nós somos responsáveis na produção, distribuição e apuração de resultado. Tá? Falando um pouquinho da logística, né, qual é o scope, como é que a gente está organizado. Tá? A gente tem um diretor de logística e procurement, que é o Rodrigo Figueiredo. Tá? Então, dentro de um guarda-chuva só, a gente tem toda a área de suprimentos e logística ligada a um VP. Tá? Com a gente tem lá em Jaguariúna o que a gente chama de Business Service Center, que é um centro de serviço compartilhado. Então, tudo aquilo que é de operação, que não precisa necessariamente estar numa operação, a gente centralizou. Exemplo, uma fábrica não precisa necessariamente ter uma área fiscal, ele precisa ter um suporte fiscal local, mas todo o processamento fiscal é feito em Jaguariúna, centralizado. Tá? Um outro exemplo, a parte de folha de pagamento, por exemplo, a aprovação de folha de pagamento. Eu mostrei para cá, a gente tem 28 fábricas no Brasil, eu não preciso ter uma estrutura de folha de pagamento em cada site, então todo o processamento é feito centralizado. E falando de logística, a gente tem lá também, em Jaguariúna, toda a operação de acionamento, follow-up de transporte, tracking de carreta, toda a parte de recebimento de pedidos, etc., são todos eles centralizados no lugar só em Jaguariúna. E a gente tem um gerente local, que é o Rony Winston, que ele fica dotline ligado ao nosso VP lá em São Paulo. A gente tem um gerente de apuração de indicadores, que é o André Rossler. Da Ambev tem parceria com a Souza Cruz, uma empresa chamada Agrega. Tá? O Agrega é uma joint venture onde a gente juntou a Souza Cruz e a gente compra serviços e produtos que nós podemos comprar junto. Então a gente ganha em volume de negociação,
Tá? Então, exemplos, quando a gente vai comprar um uniforme, tá? A Souza Cruz e a Ambev negociam o uniforme junto, tá? Junto com o fornecedor. Então a gente se organiza aqui, falando um pouquinho dos suprimentos, tá? Com uma empresa separada, tá? Que negocia uma parte daquilo que são itens da curva C, digamos assim. Tá? Então é uma área que está ligada à nossa diretoria também. Tá? A gente tem um diretor de suprimentos, que é o Thiago. A gente tem um gerente corporativo exclusivo para atender os países da Espanha Latinoamérica aqui, tá? República Dominicana, Venezuela, Guatemala. A gente separa na área de suprimentos ainda, tá? Um gerente corporativo para packaging de embalagens, um para matéria-prima, tá? E uma pessoa que cuida somente de partes e peças, almoxerifado. Então a gente organiza aqui a parte de suprimentos, tá? Embaixo da nossa diretoria. E falando de logística, aqui ficou um pouquinho desconfigurado a hora que abriu aqui, mas a gente tem um diretor de transporte, tá? E custo logístico, que é o Danilo Figueiredo. Tem um gerente corporativo de armazém e controle, que é o Rodrigo Otávio. A gente tem um diretor de supply e footprint, tá? que é o Paulo Pelon. O footprint é um pouco do nosso plano diretor, visão 3, 5 anos. Tá? Então, a gente tem uma diretoria que cuida toda a parte de planejamento de abertura de fábricas, novas operações, se a gente precisa fechar alguma unidade, se a gente precisa abrir alguma nova. Graças a Deus, nos últimos anos, a gente vem abrindo muito mais do que fechando. E a gente também tem aqui uma coisa que é interessante, quem conhece um pouco em outras empresas, a gente, na área de logística, a gente recebe toda a demanda da área comercial, a gente trata toda a demanda, cruzando com capacidade de produção, necessidade de transferências, etc. E fica debaixo do guarda-chuva da logística todo o planejamento de produção e venda da companhia. Então a gente recebe toda a demanda do campo e trabalha aqui num otimizador com a melhor alocação, tá, de produto por fábrica e por centro de distribuição. Tá? A gente tem um gerente específico para custo logístico. Aí você vai falar, pô, mas o custo deveria estar aqui junto com o pessoal de suprimentos. Né? Custo e tal, mas como a gente entende que na área de transporte, até então, é um diferencial logístico, né? Vocês lembram da palestra anterior, né? Qual que é a decisão de terceirizar ou a decisão de manter com a gente, né? Aqui a gente não está terceirizando, mas estamos deixando ligado ao diretor de transporte uma pessoa específica para custo logístico, para a gente entender que é um diferencial estratégico que a gente tem na nossa operação. Tá? Falando um pouquinho do escopo, né? onde a gente opera, a gente tem toda a parte de fornecedores e verticalizadas, tá? Então, a minha responsabilidade, por exemplo, ela vem até aqui, tá? Então, eu sou responsável por toda a parte de planejamento de transporte, dos insumos que vão para as fábricas, das transferências de produto entre fábricas e dos produtos que vão até o centro de distribuição. Então, a minha cadeira hoje no corporativo olha toda essa área de planejamento aqui, tá? Fornecedores são os fornecedores normais, materiais nossos. Aqui, verticalizadas, né? Vocês também viram na palestra anterior. Nós temos nossa própria fábrica de garrafa, nós temos nossa própria fábrica de rolhas, nós temos a nossa própria fábrica de kits de refrigerante. Tá? Então, a gente verticalizou algumas operações, dado aquele cruzamento de estratégia, o que é melhor terceirizar ou assumir a operação. Algumas operações nossas são verticalizadas, então nós mesmos produzimos nossos insumos, quando a gente chama de insumo estratégico. Não, assim, tem um pouco daquilo de analisar o que no melhor momento foi de tomada de decisão. Por exemplo, a gente entendeu em algum momento que o mercado de garrafa, por exemplo, estava muito concentrado em um ou dois grandes, né, players, digamos assim. E aí, quando você tem a demanda, a gente vem crescendo de volume aí ao longo dos últimos anos, e você está muito preso, você começa a ver o seguinte: bom, o fornecedor senta contigo, esse ano também 30% de aumento. Aí você começa a fazer a sua conta, né? A gente tem um modelo de gestão bastante agressivo, padronizado, então a gente consegue operar muito bem e já tem um histórico de ter operações próprias. Então a gente tomou a decisão de, ok, vamos então nós mesmos fazer a nossa garrafa. Apanha, obviamente, no começo, né? Não é fácil você começar um negócio que não é o teu core business, digamos assim, né? Mas a gente entendeu em algum momento que era melhor a gente verticalizar e produzir nós mesmos nossos insumos, os principais insumos, né? Do que a gente continuar sofrendo a pressão do mercado com os fornecedores. A gente 100% praticamente do nosso malte também feito nas nossas próprias maltarias. Então, todo o malte da cerveja, né, toda a garrafa, todo o rótulo de papel também, a gente tem uma fábrica de rótulo de papel.
Então, os principais insumos estratégicos, né, quando você pensa em cerveja, você pensa na garrafa. Então, se você imaginar que a garrafa a gente faz, o rótulo a gente faz, o malte a gente faz, a rolha a gente faz. Então, a gente praticamente verticalizou 100% da nossa produção, nossos insumos de garrafa, que é o nosso principal volume. Tá?